Olá pessoal do segundo ano, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro. Contato pessoal para vocês mandarem mensagem. Se não mandarem mensagem de maneira pessoal, isolada, tem a nossa web sala lá, o nosso web grupo, para vocês mandarem as atividades. Bom, nós estamos aqui no nosso plano de estudo tutorado, vocês estão no segundo ano, do ensino médio regular. Pessoal, nós chegamos no volume 7, né? São 7 volumes. Aqui nós terminamos o conteúdo. A partir daqui, o que é que nós temos? Um PET avaliativo. Então, depois desse PET, volume 7, nós vamos ter um PET avaliativo. E aí nós encerramos o nosso plano de estudo. Aí é só apurar o resultado. Espero que vocês tenham, como eu tenho visto aqui, aprendido bastante, porque na sequência vocês vão para o terceiro ano e depois é só seguir a vida, fazendo uma faculdade ou um curso. Vamos recordar um pouquinho o sumário? O que nós estamos trabalhando? Estamos trabalhando a nossa língua portuguesa. Na semana 1, pessoal, o que nós trabalhamos? Contexto de produção, circulação e recepção de texto. Na semana 2, que foi a semana passada, a gente trabalhou a relação título e texto. Agora, olha que importante. Quero que vocês observem comigo. Esta é a semana 3 do nosso plano de estudo tutorado. Nessa semana 3, nós vamos estudar a metalinguagem. Aí a gente vai ver as marcas e os efeitos de sentido da metalinguagem na produção textual. Porém, pessoal, as nossas atividades elas vão dar uma pausa no dia 22 de dezembro. Para que essa pausa ocorra e não atrapalhe o desenvolvimento do PET, na semana do 22 de dezembro nós teríamos, na verdade, 2 ou 3 dias só para trabalhar as atividades. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar ao mesmo tempo a semana 3 e a semana 4 do nosso plano de estudo tutorado. Quero que vocês observem. Então, nós vamos trabalhar também essa semana 4, que é a organização temática do texto, que sempre envolve uma pequena produção de texto, para vocês treinarem um pouco a escrita, ok? Bom, então vamos começar aqui pela semana 3. Na semana 3, o nosso eixo temático é a compreensão e produção de texto. O tópico nosso aqui é a metalinguagem, que a gente vai definir essa palavra-chave aqui. Lembrando que nós já estudamos, quando nós estudamos as funções da linguagem, a gente estudou a função metalinguística. Agora o nosso foco é a metalinguagem, que muitas vezes é cobrada no Enem, cobrada nos vestibulares. O que nós vamos estudar da metalinguagem? As marcas, e vamos estudar também os efeitos de sentido. Habilidades, pessoal, aqui nós vamos trabalhar uma habilidade só, que é reconhecer as marcas de metalinguagem em um texto e os seus efeitos de sentido. Quais são os conteúdos relacionados? Aqui nós temos 2 conteúdos muito importantes. O primeiro é valorizar a leitura literária como forma de expressão do mundo e de si mesmo. E o segundo é caracterizar, a partir da leitura de textos literários, as formas de representação do imaginário brasileiro. Vamos focar na interdisciplinariedade. O que nós temos aqui na interdisciplinariedade? Nós vamos trabalhar as linguagens e suas tecnologias relacionadas às ciências humanas e sociais. Aqui nós vamos envolver um pouco de geografia, filosofia, sociologia e história. Vamos lá então, pessoal, vamos começar. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana estamos começando e nela iremos ver algumas questões linguísticas muito importantes. Você já ouviu falar em metalinguística? Não? Então vai saber agora o que é. Metalinguística, gente, lembra que nós usamos aquele plano de estudo, né, que a gente vai marcando as palavras-chave, definindo, que é uma técnica muito boa de compreensão e memorização da matéria. Então, destaca aí, metalinguística é o quê? É a linguagem que descreve a própria linguagem. Parece ser um pouco confuso, né? Mas vai ficar bem fácil de entender. Língua, filme, música, tudo isso são linguagens pelas quais nos comunicamos. A metalinguagem ocorre quando uma linguagem, um filme, por exemplo, descreve a própria linguagem, um filme que conta como se faz um filme. Ficou claro? Vamos analisar um exemplo para ficar bem claro. Que foi? Nós temos aqui 2 personagens. Que foi? O personagem pergunta. Não sei se olho para você ou para o balão. Então veja, quando faz referência ao balãozinho, a personagem está fazendo relação
com um elemento desse contexto aqui que nós temos, da tirinha. Então é como se o personagem estivesse falando sobre a arte, a técnica de criar as tirinhas. O quadrinho acima é um exemplo, então, de metalinguagem, se vocês observarem bem. Me acompanhe para entender. O quadrinho que nós temos ali é uma forma de linguagem, não é? Já aprendemos isso. O personagem do quadrinho fala sobre um elemento próprio do quadrinho. Qual elemento? O balão de diálogo. Já que o assunto do quadrinho é o próprio quadrinho. Então nós temos uma metalinguagem. Agora vamos voltar ao texto lido na semana 1. Lemos o resumo do conto Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Abaixo temos um trecho deste conto. Então está aqui o título, Flor, Telefone, Moça. Lembra que quando a gente trabalhou a questão da relação entre o título e o texto, a gente viu que o título ele é composto por 3 palavras-chave, flor, telefone e moça, que são as 3 palavras-chave fundamentais da estruturação do texto. Agora vamos ver esse trecho aqui. Presta atenção, pessoal. Não é conto que nós estamos analisando. Esse aqui é um conto de mistério. Sou apenas um sujeito, estou identificando aqui o personagem, primeira pessoa. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta, e vai passando. Naquele dia, escutei certamente porque era a amiga quem falava. E é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem os olhos. Falava-se de cemitérios, de telefones, não me lembro. De qualquer modo, a amiga... Bom, agora me recordo que a conversa era sobre flores. Ficou subitamente grave. Sua voz murchou um pouquinho. Sei de um caso de flor que é tão triste, e sorrindo, mas você não vai acreditar, juro. E sorrindo, repetindo ali, mas você não vai acreditar, juro. Quem sabe, tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não depende nem disso. Estamos possuídos de universal credulidade. E daí, argumento máximo. A amiga asseverou que a história era verdadeira. Era uma moça que morava na rua General Polidoro, começou ela, perto do cemitério São João Batista. Você sabe, quem mora por ali, queria ou não queria, tem de tomar conhecimento da morte. Toda hora está passando enterro e a gente acaba por se interessar. Não é tão empolgante como navios ou casamentos ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhado. A moça naturalmente olhava mais de ver passar enterro do que não ver nada. E se fosse ficar triste diante de tanto corpo desfilando, havia de estar bem arranjada. O início desse conto é marcado pela presença da metalinguística. Por que o trecho lido é um trecho metalinguístico? Bom, o trecho tem como propósito essencial usar a língua portuguesa para explicar a própria língua. Fala o que é um conto e como se desenvolve um conto. Então, por isso, a utilização de sinônimos, definições. Assim, é a presença da função metalinguística, onde ela utiliza-se de um código para falar do próprio código. Então, nós temos aqui o escritor falando sobre a arte de escrever. Agora, passando um pouquinho aí para a correção das atividades, dá uma olhada comigo na número 2. Com quem o autor do texto está conversando? Justifique com uma parte do texto. O autor do texto está conversando com uma amiga. Onde que a gente vai justificar isso? No seguinte trecho. Naquele dia escutei, certamente porque era amiga quem falava. E é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Agora, para completar, leia a tirinha seguinte e faça o que se pede. Na tirinha, nós temos ali, a tirinha é o bugio.
O personagem principal, o bugio, diz: vou fazer uma metalinguagem. Quase ele está desenhando. Pronto, ele desenhou. Ele desenhou o quê? A própria tirinha. Então é a tirinha falando sobre a própria tirinha. Explique por que a tirinha anterior é um texto metalinguístico. A nossa resposta. Primeiramente, lembremos que metalinguagem é a propriedade que a língua tem de voltar-se para si mesma, falar dela mesma. A tirinha anterior é um texto metalinguístico, pois fala sobre si mesma. Agora, pessoal, vamos passar para a semana 4. Na semana 4, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o eixo temático, compreensão e produção de texto. Nosso tópico aqui é a organização temática. Habilidades, nós vamos trabalhar duas. Construir a coerência temática na compreensão e produção de texto, produtiva e autonomamente. Usar adequadamente a estratégia de metalinguagem em um texto. E aí, quando nós falamos aqui usar a estratégia de metalinguagem, é importante que a gente tem que saber a função dos sentidos pretendidos. Os conteúdos relacionados, nós temos dois aqui. Valorizar a leitura literária como forma de compreensão do mundo e de si mesmo. Caracterizar a partir da leitura dos textos literários as formas de representação do imaginário brasileiro. No que se refere à interdisciplinariedade, nós vamos trabalhar o quê? As linguagens e suas tecnologias, que nós estamos aqui preparando com base na matriz do Enem, relacionado com as ciências humanas e sociais, geografia, filosofia, sociologia. Então vamos às atividades, pessoal. Fala aí, galera, estamos começando mais uma semana, a última do PET 7. Neste plano de estudo tutorado, estamos falando sobre contos fantásticos, lembra? E vimos também a importância do título, além da metalinguagem. Então, ó, a primeira semana nossa, nós definimos o que é o conto, aí nós classificamos os tipos de conto e falamos do conto fantástico. Depois nós falamos da importância do título do texto para o texto. E na semana 3 a gente trabalhou a respeito da metalinguagem, elemento muito usado nos textos literários. Para fechar com chave de ouro, vamos produzir um conto fantástico? Então presta atenção aqui no tipo de texto que nós temos que trabalhar. Nós vamos trabalhar um conto fantástico. Aí nós temos uma atividade só que é a número 1, que diz o quê? Você deverá escrever um conto fantástico que narre algo fantástico que aconteceu com você, pode ser ficcional ou não. Seu texto deverá ter um título e ser organizado pelo menos em 3 parágrafos, que eu já expliquei para vocês que representam os 3 elementos essenciais de uma composição básica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Caso queira, pode usar a metalinguagem para compor a sua produção textual. Pessoal, chegamos no fim da nossa aula aí, espero que vocês tenham aprendido bastante. Continue estudando com calma, com tranquilidade, fazendo as atividades. Até a próxima, se Deus quiser.